convidar os irmãos para lermos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Temos recebido a Tua misericórdia por meio desta mensagem e Te agradecemos por isso, Pai. Mesmo sendo quem somos, a Tua graça soberana entra em cena e nos alcança. Obrigado, Pai. Nos abençoe um pouco mais com a Tua palavra nesta noite. Te peço humildemente, Senhor. Amém. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a geração. Muito bem, meus irmãos, para falar da geração, eu tomei a mensagem do irmão Brana, a mensagem A Ordem da Igreja, parágrafo 6. Eu gostaria de ler com os irmãos com calma
e prestar muita atenção sobre a geração e o que é uma geração e o indivíduo da geração, certo? Porque o irmão Brana fala que Deus sempre trata em cada geração com um indivíduo, e nós cremos nisso. Esta é a verdade incontestável. Na mensagem à ordem da igreja, parágrafo 6, o irmão Brana vai falar sobre isso, e nós cremos sobre o que o profeta nos mostra, que em cada geração Deus trata com uma só pessoa, com um indivíduo, e isto é correto. Vamos lá, a ordem da igreja, parágrafo 6. Não estou tratando de usurpar a autoridade, não é nada disso. Então, o irmão Brana está dizendo que não estava querendo usurpar a autoridade de ninguém. Porém, se você vê a um homem ou qualquer com duas cabeças, não sabe como vai proceder. Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. Nunca as teve. É uma cabeça. Segundo temos estudado na Escritura, queria grifar essa parte aqui que é importante. Ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo. Ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo. Porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. Tem de chegar a um final absoluto. E meu absoluto é a palavra, a Bíblia. E como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra. E sei que vocês são irmãos e me olham como se eu fosse o vosso absoluto. Enquanto eu imite a Deus, como Paulo disse na Escritura, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o irmão Brana aqui, neste parágrafo, muito conhecido entre nós irmãos, o irmão Brana diz que Deus não trata com dois homens, certo? Deus não tem duas cabeças para a sua igreja, ele tem apenas uma cabeça, certo? Porque dois homens, ele tem duas suas opiniões diferentes, mas em cada geração, Deus tratava com um indivíduo, correto? Aí na outra mensagem, o irmão Brana vai aqui dizer que não pode ou não poderia estar em uma outra geração. Vamos com calma, tá bom? Mensagem: é sua vida digna do Evangelho? Parágrafo 299. Então veja, no primeiro parágrafo que lemos, vamos com calma, né? No primeiro parágrafo que lemos, o irmão Brana diz, na ordem da igreja, parágrafo 100, ele disse que Deus, em cada geração, sempre tratou com um indivíduo. E isso é plena verdade. Nós acreditamos, dizemos amém para isso. Que Deus nunca teve duas cabeças para a sua igreja. E nós acreditamos nisso, dizemos amém para isso. Agora, aqui na mensagem, é a sua vida digna do Evangelho, parágrafo 299, irmão Brana vai dizer, né, que ele não poderia estar em outra geração, certo? Vamos lá. Então, o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso. Olha só, irmão Brana disse que não pode estar em outra geração. Eu tive que vir para esta geração, que é a geração do irmão Brana, correto? Eu tenho que estar convosco. Vocês são aqueles pelos quais eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Você pensa que eu me colocaria aqui e tentaria lhes torcer com algo que eu pensasse que estava certo? Eu estaria lhes encorajando a fazer isso, mas eu sei que quando isto está errado, eu quero que vocês saiam disto e vão para o correto. Verdadeiramente do meu coração, Deus seja minha testemunha, eu amo cada um de vocês com o verdadeiro amor divino cristão. Deus os abençoe, orem por mim. Então, o irmão Brana diz que não poderia estar numa outra geração,
Ele diz que não poderia, porque ele tinha que estar com a geração pela... Eu tive que vir para esta geração, diz o irmão Brana, que é a geração do irmão Brana. Eu tenho que estar convosco, vocês são aqueles pelos quais eu tenho que colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Então vamos com calma. Então, esses dois parágrafos que nós já conhecemos há muito tempo, irmão Brana diz num parágrafo que Deus em cada geração trata com um indivíduo, que Deus não tem duas cabeças. E neste parágrafo o irmão Brana diz que não poderia estar em outra geração, certo? Porque ele tinha que prestar conta perante Deus e apresentar as pessoas que ele pregou, né? Eu não posso estar em outra geração porque eu tive que vir para esta geração e eu tenho que estar convosco. Vocês são aqueles pelos quais eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Amém. Então veja bem, nós ouvimos há muito tempo, muitos anos, que uma geração é 40 anos, não é isto? E ouvimos há muito tempo, muitos anos, que a geração, nós aprendemos, nos ensinaram que a geração do irmão Brana terminou em 1965, quando ele morreu. Foi o que nós aprendemos. Ele morreu em 65, 1965, o irmão Brana morreu, então ali acabou a sua geração. E aí nós aprendemos que Deus teria uma outra geração para ter um outro indivíduo numa outra geração, porque o irmão Brana diz que Deus em cada geração tem um indivíduo. Não é isso que nós aprendemos muito tempo? Muito bem. Mas veja bem, primeiro precisamos ver que nós aprendemos que uma geração é 40 anos, não é isso? Aí eu pergunto aos irmãos, em que ano começou a geração do irmão Brana? E em que ano ela terminou? Porque se o irmão Brana foi um mensageiro à era da igreja, como foi Paulo, Irineu, Martim, Colomba, Lutero, Wesley, o irmão Brana, cada um desses mensageiros, então tiveram suas gerações. Aí nós precisamos ver qual foi a geração de cada um desses mensageiros. Quantos anos durou a geração de cada mensageiro? Para assim entendermos quantos anos é a geração do irmão Brana. Para começar, precisamos ter em mente a escritura de Atos, capítulo 15. Quero ler com vocês rapidamente. Atos, capítulo 15, certo? Versículo 14. Porque quando você toma as eras da igreja, que são 7 eras, quando você toma os 7 mensageiros, que são os 7 anjos, você toma essa escritura de Atos 15, capítulo 15, verso 14, onde está dito: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então você tem a visita de Deus, quando ele sai dos judeus, ele vem visitar os gentios. E de que forma Deus visita os gentios? Ele visita os gentios por meio de 7 eras, 7 mensageiros. Correto? Agora, quando você toma a geração de Paulo, eu pergunto, quantos anos durou a geração de Paulo? Sim, porque Paulo teve a sua geração, tanto quanto Lutero teve sua geração, tanto quanto Brana tem sua geração.
Então veja, Deus, o irmão Brana diz na mensagem à ordem da igreja, repetindo o parágrafo 6, ele disse que Deus sempre trata em cada geração com um indivíduo. Deus não tem dois indivíduos, duas cabeças. Eu pergunto, quantos anos durou a geração de Paulo? Porque Paulo teve a sua geração, certo? Eu quero ler com os irmãos na mensagem religião híbrida, certo? Religião híbrida. Não sei se nós temos aqui no busca, mas precisamos ler. Religião híbrida, parágrafo 222. Os irmãos vão me acompanhar aqui, porque o irmão Bruno está relatando a visão, né, que ele teve quando foi lá na sexta dimensão, certo? E ele vai contar um pouco como foi lá na sexta dimensão, e nós vamos prestar atenção se Paulo teve uma geração, não teve a geração dele. Vamos ver. 222. Eu tive uma visão há não muito atrás, vocês ouviram sobre ela, e eu olhei ali e vi todas as pessoas ali, e ali havia milhões deles, e eu disse: você quer dizer que ele virá até mim? Eles disseram: sim, e então voltaremos com você. Eu disse: bem, tem cada ministro que se colocar assim? Sim, Senhor. Cada ministro firma no seu ministério com sua congregação? Ele disse: sim, Senhor. Este anjo que estava falando comigo disse isto. 228. E eu disse: então, preste atenção, então Paulo estará ali também? 229, queria grifar essa parte aqui, ó. Então Paulo estará ali também? 229. Paulo estará ali com a sua geração. Paulo estará ali com a sua geração. Aí eu pergunto aos irmãos. Paulo estará ali com a sua geração, a geração de Paulo. Eu pergunto aos irmãos, quantos anos durou a geração de Paulo? A geração de Paulo durou 40 anos? Para que viesse a outra geração, a geração de Martim? Quantos anos durou a geração de Paulo? Porque você sabe que Paulo foi o mensageiro à era de Éfeso. E a era de Éfeso, ela começou no ano 53 e foi até o ano 170. Certo? E Paulo viveu, ou esteve vivo, na sua geração, apenas 14 anos. Paulo esteve vivo dentro da era de Éfeso apenas. Você toma esse período de 14 anos. Mas a era de Éfeso foi de 53 até 170. Você está entendendo? Sim ou não? Então, nós podemos ver que a geração de Paulo, quando ele vem para a sua geração, logo compreendemos que a geração de Paulo, certo? Na primeira era da igreja, em Éfeso, eu pergunto, em que data teve início a geração de Paulo? E visto que ele morreu no ano 67, veja bem, a era de Éfeso começou em 53, foi até 170, certo? E Paulo morreu em 67. Mas mesmo com a morte de Paulo,
A era continuou. A geração de Paulo continuou. A dispensação continuou. Com a morte de Paulo, a geração de Paulo não acabou. Porque se fosse acabar a geração de Paulo com sua morte, então a era teria que começar no ano 53 e terminar no ano 67, com a morte de Paulo. Mas não, a era prosseguiu até 170. Você está entendendo? Então há uma incoerência, certo? Há uma incoerência muito grande ao dizer que são apenas 40 anos a geração do mensageiro. Que você tem que saber que quando Deus visita os gentios com 7 eras, essas 7 eras, cada era é uma dispensação. Cada era é a geração daquele mensageiro. E você logo percebe que a geração de Paulo, ela prosseguiu com a morte de Paulo. Certo? Você está entendendo? Muito bem. Quando você chega na era de Sardes, isso é em cada mensageiro e cada era, mas eu estou dando aqui o tópico para não perder muito tempo. Mas você chega na era de Sardes, na era de Lutero, certo? Que foi a geração de Lutero. Você vê logo que a geração de Lutero durou mais de 2 séculos. Mais de 2 séculos. A era de Sardes, ela começou em 1520 e foi até 1750. A era de Sardes, a era de Lutero, a geração de Lutero durou 230 anos, a geração de Lutero. Lutero morreu no ano 1546. Veja bem, a era de Éfeso, de Sardes, começou em 1520. Quando foi em 1546, Lutero morreu. Eu pergunto, a geração de Lutero acabou ali com a morte de Lutero, ela prosseguiu até 1750? Ela prosseguiu, mesmo com a morte de Lutero. Durou a geração de Lutero. Aí você diz, mas o irmão Brana fala sobre a geração de Paulo, a geração de Lutero. Eu acabei de ler para você aqui a religião híbrida. O irmão Brana contando lá na visão que ele foi na 6ª dimensão, que ele viu aquela multidão, milhares deles. O anjo falou para ele, quando o irmão Brana perguntou, e disse, Paulo estará lá? O anjo disse para o irmão Brana, sim, Paulo estará lá com a sua geração. E a geração de Paulo compreende a era de Éfeso, de 53 a 170, porque é cada mensageiro que vai apresentar a Cristo a sua geração, seus convertidos, por meio de sua mensagem. É cada mensageiro que apresenta a sua geração a Cristo. Aleluia. Tomando a mensagem O Estranho, eu quero ler com vocês na mensagem O Estranho. Espero que os irmãos estejam entendendo, né? Quero que os irmãos entendam, para podermos entender a geração do irmão Brana, que ele disse que não estaria em outra geração, ele tinha que estar na geração que lhe foi enviado e apresentar a Deus, prestar conta do evangelho que ele pregou para o povo da sua geração, tal como Paulo vai apresentar o povo da sua geração. O Estranho 57, o parágrafo, quero ler com vocês, porque aqui o irmão Brana vai falar da geração de Lutero, porque cada mensageiro, irmão, tem a sua geração. O irmão Brana não é diferente, ele tem a sua geração. Então, você sabe, vamos ler.
57. Irmão Brana fala de Lutero e diz assim, Martinho Lutero, aquele pequeno sacerdote alemão, estava carregando a comunhão certo dia e a jogou nas escadas e disse: isto não é o corpo de Jesus Cristo. Isto é simplesmente pão que foi feito ali atrás. E ele declarou que o justo viverá pela fé. Ele era louco. Quem? Lutero. Ele era louco para a Igreja Católica. Eles poderiam tê-lo assassinado por aquilo, mas ele era um louco e eles simplesmente o deixaram de lado. Porém, ele se tornou um louco para aquela geração. Lutero se tornou um louco para aquela geração. Que geração? A geração da era da igreja de Sardes. Essa dispensação para a qual Lutero foi enviado. Os eleitos que creram em Lutero apresentará este povo de sua geração a Cristo. Mas os que não creram, que não eram eleitos e não creram em Lutero se tornou louco para aquele povo daquela geração. Da mesma forma, você tem o irmão Brana falando na mensagem É sua vida digna do Evangelho? Ele diz no parágrafo 299, voltamos a ler outra vez, porque se a geração do irmão Brana terminou em 1965, você então tem que passar a contar de 65, 40 anos para frente, para que tenha uma outra geração. Aí você conta 65 para frente, 75, 85, 95, vai dar 2005, a geração para frente. E supostamente deveria ter um outro mensageiro de 65 até 2005. Se fosse 40 anos, e não é 40 anos. Sendo que nós ouvimos e aprendemos que apareceu uma outra geração no ano 2000, e essa outra geração suposta vai até 2040. Mas essas contas, esses números, essas datas não encaixam. Porque de 65, quando Brana morreu, 40 anos para frente, vai dar 2005. Como que começa uma outra geração no ano 2000? Se os 40 anos para frente, vai 2005. Você está entendendo? Espero que você esteja entendendo. Então veja, você tem que saber que a geração de irmão Brana é a era para a qual ele foi enviado, é a dispensação para a qual ele foi enviado. E não interessa se o irmão Brana já morreu, a geração do irmão Brana não termina, tal como não terminou a geração de Paulo com a morte dele. Ela prosseguiu a mensagem. Tal como não terminou a geração de Lutero quando ele morreu, prosseguiu. A geração do irmão Brana não termina com a morte dele. A geração dele prossegue e vai até o rapto. Porque Brana foi enviado à era de Laodiceia, à era pentecostal, correto? Eu te pergunto, até quando vai a era de Laodiceia? Não vai até o rapto? Sim. Aí você diz, mas a era já terminou com a revelação dos selos? É verdade, a era já terminou, a era de Laodiceia já terminou com a revelação dos selos. Por um lado ela terminou porque ele saiu do trono para trazer o livro dos selos abertos. O cordeiro converteu um leão. Terminou por um lado a era de Laodiceia. Mas por outro lado, Laodiceia vai nua, cega, infeliz e não sabe até o rapto. O que você não sabe é que quando termina a era de Laodiceia, na pirâmide, você quer ver a pirâmide aí? Quando termina a era de Laodiceia na pirâmide, você tem a era da noiva, você tem a pedra de coroa, certo?
que vai até o rapto. É o período que a noiva sai de Laodiceia, a noiva Brana sai de Laodiceia e vai para a Pedra de Coroa, porque o irmão Brana disse na mensagem, a era de Laodiceia 44, que o sétimo anjo, ele teria um ministério tão poderoso, que ele seria vindicado tão cabalmente, ele teria a palavra infalível e vindicado, uma vindicação maior do que todos os profetas, desde Enoque até hoje, porque ele teria um ministério da Pedra de Coroa. Então, quando você vê Brana saindo de Laodiceia, indo à Pedra de Coroa, ele está indo à era da noiva. A era da noiva. A Pedra de Coroa é a era da noiva. A Pedra de Coroa é Apocalipse 10. A Pedra de Coroa é exatamente onde a noiva Brana sai da era Laodiceia. Como eu disse o irmão Brana na mensagem, a obra-prima 160, 161, não vou ler, vou citar para você. Ele diz que a noiva está sozinha. Ela é ferida pelas denominações, está no tempo do irmão Brana, não no ano 2000, está no tempo do irmão Brana, sozinha. Ela é ferida por todas as denominações e está no tempo do irmão Brana, está fora da era da igreja de Laodiceia, porque a noiva Brana sai de Laodiceia e vai à Pedra de Coroa para exercer o ministério da noiva nos dias do irmão Brana, quando ele mesmo disse, quando foi interrogado, teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Pergunta e resposta sobre selos, pergunta 22. E ele responde, sim, a noiva de Cristo tem um ministério, e é o que está acontecendo agora mesmo, no tempo de Brana. O ministério da noiva antes do rapto não começou no ano 2000, ele começou nos dias do irmão Brana. E aí você vê Brana sendo essa noiva, exercendo o ministério da noiva nos dias dele, porque Brana faz parte da noiva, tanto quanto Paulo faz parte, Irineu faz parte, Martim faz parte, Columba faz parte, Lutero faz parte, Wesley faz parte, Brana faz parte da noiva. Quando chega o tempo do irmão Brana, a estatura do varão perfeito está completa, o corpo da noiva está completo, porque o último membro do corpo de Cristo entrou, e a cabeça desceu e uniu com o corpo. Se você tem aqui em 2000 alguém se dizendo outro mensageiro, eu pergunto, então o William Brana não foi o último membro do corpo? Não foi o último eleito? Quer dizer então que tem um outro eleito aqui, que é o último? Nós aprendemos toda a vida que o irmão Brana foi o último eleito. Como que tem um outro mensageiro aqui? Então Brana não foi o último eleito? Ele não foi o último membro do corpo de Cristo? Claro que foi. O irmão Brana foi o último eleito, o último membro do corpo de Cristo que entrou. Não tem outro membro aqui para aparecer. Se tiver outro membro aqui para aparecer, não faz parte desse corpo, porque esse corpo está formado. Eu, você, nós fazemos parte desse membro que entrou, foi Brana. Desse último membro que entrou foi Brana. O último membro do corpo de Cristo, o último eleito que entrou, nós fazemos parte dele. Ele é o nosso representante, ele é o representante da noiva. Muito bem. Essa é a vida digna do Evangelho? Vamos aqui, parágrafo 299. Preciso correr, quanto tempo, não dá para ler tudo, né? Veja bem, irmão Brana disse, então o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso, eu tive que vir para esta geração. Aí o pregador toma esse parágrafo e diz, o irmão Brana teve que ver na sua geração, agora é outra geração, é a geração 40 anos. Então Deus, numa outra geração, tem outro indivíduo, outro homem. Porque Deus, o irmão Brana morreu, não pode estar nessa geração.
A geração morre. Quando acaba a geração, morreu, acabou a geração. Aí entra a confusão na mente das pessoas. Porque para justificar um outro mensageiro aqui, numa outra suposta geração, aí diz que a geração do irmão Branham terminou em 1965. Aí o pregador diz: e Deus levantou uma outra geração, o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Só que o pregador diz: e a geração do pastor Joaquim Gonçalves Silva começou em 1960. E de 60 mais 40 anos dá 2000. Aí de 2000 para frente surge outro pregador, uma outra geração. Só que não encaixa, porque se o pastor Joaquim Gonçalves começou sua geração em 1960, como o pregador diz, o pastor Joaquim estaria então dentro da geração do irmão Branham, que o irmão Branham morreu em 1965. Mas essa jogada de datas é para encaixar o ano 2000. É uma forçação de barra. E não encaixa, nem encaixa. Esse argumento, de um lado e de outro. Porque se o pastor Joaquim, saudoso, começou a sua geração em 1960, então eu estaria começando uma geração dentro da geração do irmão Branham, que morreu em 65. Então ele só por aí já não encaixa. Que Deus não tem duas cabeças na sua geração. Você teria o pastor Joaquim e o irmão Branham. Não encaixa. E se a geração do Branham acabou em 65, e de 65 para frente, 40 anos, outra geração, vai terminar em 2005. Então, esse suposto mensageiro teria que começar sua pregação logo depois da morte do irmão Branham, de 65 para frente. Mas não. Você vê um suposto mensageiro aparecer no ano 2000, então não encaixa, essas datas não encaixam. Então, o irmão Branham, voltando à leitura, o irmão Branham diz: então o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso, eu tive que vir para esta geração. Eu tenho que estar convosco, vocês são aqueles pelos quais eu tenho que colocar de pé e dar conta perante o Evangelho, Deus do Evangelho que preguei. Essa geração que Branham diz que não pode estar em outra geração, não é uma geração de 40 anos, irmão. Aprenda isso, não é uma geração de 40 anos. Se Branham é mensageiro, como foi Paulo, foi os demais, Lutero, a geração de Paulo não terminou com a morte dele. A geração de Paulo é a era de Éfeso, é a dispensação. E assim cada mensageiro. Você sabe que a geração de Columba durou quase 1000 anos? Que foi a era de Tiatira. A geração de Lutero durou 230 anos. Por que a geração de Branham, sendo mensageiro igual aos outros, termina com a morte deles, se a dos outros mensageiros não terminaram com a morte deles? Queremos colocar uma geração de 40 anos para o irmão Branham quando nenhum mensageiro teve. Ora, você tem que ver que essa geração que Branham diz: eu não posso estar numa outra geração, eu tive que vir para esta geração, eu tenho que estar convosco, vocês são aqueles pelos quais eu tenho que colocar de pé e dar conta perante Deus do Evangelho que preguei. E isso é puro. O irmão Branham, como mensageiro, tem que apresentar o seu grupo, de sua geração, a Cristo. Eu te pergunto, quem é que vai te apresentar a Cristo? É um outro mensageiro aqui?
Ou é Brana que vai apresentar você a Cristo? O Brana ensinou que a cada mensageiro foi dada uma recompensa para cada mensageiro. Eles vão apresentar seu grupo, sua geração a Cristo. E Brana vai apresentar a sua geração, o seu povo a Cristo. Portanto, a geração do irmão Brana não é 40 anos. Não é 40 anos. É uma dispensação, tanto como foi para todos os mensageiros. A geração do irmão Brana vai até o rapto. Laodiceia termina em 63 com a abertura dos selos, mas você tem aí logo a era da noiva. Brana sai da era da Laodiceia e vai para a pedra de coroa, para a era da noiva. Por isso o irmão Brana disse nos seus dias, disse assim: estamos na era da noiva. Não estamos em uma era luterana, wesleyana e nem pentecostal. Estamos, o irmão Brana disse isso no seu dia, estamos na era da noiva. A era da noiva é a pedra de coroa. E essa era da noiva começou com o irmão Brana e vai prosseguir até o rapto. Tanto quanto o ministério da noiva começou com o irmão Brana, porque ele disse: teria noiva de Cristo, o ministério antes do rapto. Ele disse: sim, com certeza, é o que está acontecendo agora mesmo no tempo do irmão Brana. Começou com ele o ministério da noiva e ele prossegue esse Efésios 4:11 até o rapto. Porque a noiva é composta de Efésios 4:11, apóstolo e profeta Brana, pastores, evangelistas e mestres, e prossegue até o rapto. Aleluia! Então a geração que o irmão Brana tem que apresentar a Cristo não é uma geração de 40 anos. Olha, o irmão Brana começou a pregar em 1933, correto? Quando estava batizando a 17ª pessoa no rio Ohio, e a coluna de fogo desceu sobre o rio e disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursorará a minha segunda vinda. E em 33, o irmão Brana começou seu ministério, começou a pregar. Mas a geração, a dispensação começou em 1906, a era de Laodiceia. E Brana começou a pregar em 1933. A partir de 33 ele começou a pregar. Vamos supor, 40 anos para frente de 33 dá 43, 53, 63, 73. Então você não pode ver a era terminando, ou a dispensação, ou a geração terminando, para começar uma outra suposta geração de 40 anos. Espero que vocês estejam entendendo isso, irmão. A geração de cada mensageiro é a sua era, é a sua dispensação. E independentemente se o mensageiro morre, a geração prossegue, porque é um tempo espiritual, é o tempo e plenitude dos gentios. Agora eu pergunto uma coisa para vocês: se cada mensageiro, quando você toma o Lutero, o Wesley, esses mensageiros, como Lutero teve a sua geração, como se chamou os convertidos de Lutero na geração de Lutero? Não foram luteranos? Como se chamou os convertidos na geração de Wesley? Não foram wesleyanos? Aí eu pergunto: como você quer dizer que está numa outra geração, que não é a geração do irmão Brana, porque Brana morreu? Você está numa outra geração de um outro mensageiro chamado João, e você quer se chamar Brana, se você não está mais na geração de Brana? Como você quer se chamar Brana, se você não está na geração de Brana? Brana morreu, a geração de Brana morreu, acabou. Estamos numa outra geração, estamos na geração de João, de 2000 para cá. Então você não deveria chamar Brana, porque só quem chama Brana
é quem está na geração de Brana, tanto quanto os luteranos chamaram luteranos porque estavam na geração de Lutero. Os wesleyanos chamaram wesleyanos porque estavam na geração de Wesley. Se você não está mais na geração de Brana, está numa outra geração, você não pode se chamar Brana, você tem que se chamar João. Você está entendendo isso? Mas estou te mostrando que mesmo com a morte de cada mensageiro, a geração dele continuou. E com a morte de Brana sendo mensageiro, a geração de Brana continua. Aí, qual é essa geração que Brana disse que não estaria em outra geração? Porque, veja bem, a geração é aquele tempo que Deus levanta um homem só, uma pessoa só. Deus não tem duas cabeças na sua geração. E você está vendo aqui na geração de irmão Brana, porque nós estamos na geração de Brana. Aí você diz: cadê Brana? Brana morreu. É a mesma situação do tempo de Paulo. Poderiam dizer para Paulo, quando morreu o apóstolo Paulo, na era de Éfeso. A era de Éfeso foi de 53 a 170. Paulo morreu em 67. Para frente ainda, poderiam dizer: como que estamos na geração de Paulo se Paulo morreu lá atrás? Os que vieram depois de Lutero, me perdoe, de Paulo, poderiam dizer: mas Paulo já morreu. Como estamos na geração de Paulo? É porque você tem que ver que a geração prossegue mesmo com a morte do mensageiro. Assim foi no tempo de Lutero também. Lutero morreu em 1546, mas a geração de Lutero foi até 1750. E os que vieram depois da morte de Lutero estavam dentro da geração de Lutero, que durou 230 anos a geração de Lutero. Da mesma forma, a geração do irmão Brana, ele morreu em 65, mas sua geração prossegue até o rapto, mesmo que venham pessoas depois dele. E se você colocar um outro homem nessa geração de Brana, você vai tentar colocar duas cabeças, dois homens numa só geração, Brana e um outro mensageiro. E Deus não tem duas cabeças para a sua igreja. Deus toma um homem em cada geração. E na geração de Paulo, Deus tomou Paulo. Na geração de Irineu, Deus tomou Irineu. Na geração de Martim, Deus tomou Martim. Na geração de Columba, Deus tomou Columba. Na geração de Lutero, Deus tomou Lutero. Na geração de Wesley, Deus tomou Wesley. Na geração de Brana, que não é 40 anos, porque nenhum mensageiro teve 40 anos sua geração. Na geração de Brana, Deus tem uma só pessoa, Brana. Não coloque uma outra cabeça na geração de Brana. Estou te mostrando e estou te provando que a geração de Brana não acabou. E a geração que Brana disse que não poderia estar é quando Deus deixar esta geração, que é o tempo dos gentios, o rapto suceder. Quando termina a geração de Brana, com o rapto da igreja, Deus parará de tratar com os gentios para tratar com os judeus na geração de Moisés e Elias. Então, a mensagem de Brana na sua geração não pode, de forma alguma, julgar a geração de Moisés e Elias, que aquela geração de Moisés e Elias são judeus, 3 anos e meio. A mensagem de Brana julga esta geração de Brana. Aleluia. Você entende isso? Espero que sim. Glória a Deus. E aí ele diz aqui, prosseguindo a leitura aqui, eu quero ler agora a mensagem de casamento e divórcio, parágrafo 213, casamento e divórcio 213, para você ver o que o irmão Brana fala, né, sobre a era de cada um desses mensageiros que teve sua geração. Irmão, a geração de cada mensageiro não é de 40 anos. Nenhum deles teve uma geração de 40 anos. Eles teve uma geração, foi a era, a dispensação. O irmão Breno também não tem uma geração de 40 anos.
Ele tem sua era, sua dispensação, que ela começou em 1906, embora Branham começou a pregar em 1933, mas a geração dele prossegue até o rapto, porque isso aconteceu com todos os mensageiros que veio depois dele. O que acontece é que depois que Branham sai de Laodiceia, em 63, com a abertura dos selos, com a revelação dos trovões, com o ministério do Filho do Homem, Deus em carne humana, na noiva, que é expulso de Laodiceia, ele então vai para a Pedra de Coroa para exercer o ministério da noiva, para exercer e estar na era da noiva. Aleluia. Vamos lá? Casamento e divórcio 213, preste bem atenção. O profeta diz: e é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que estamos vivendo. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora estamos vivendo, em que agora vivemos, para trazer filhos desta era. Que era? Luteranos, wesleyaninos, pentecostais? Não. Ele diz assim, não somos luteranos, não somos wesleyanos, não somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para trazer um filho desta era, ou filho semente. Amém. Eu espero que compreendam. Não podia ser engravidar. Não. Então o que ele faz? A repudiou em divórcio. Isto é correto, mas ela não deve se atrever a repudiá-lo. Ele a repudiou. Repudiou a igreja. Repudiou a igreja laodiceana, pentecostal. Mas aqui ele diz: e da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos. Que era aquela? Ele diz: não somos luteranos. Por que não somos luteranos? Porque os luteranos viveram na geração de Lutero. Não somos wesleyanos, porque os wesleyanos viveram na geração de Wesley. Não somos pentecostais, na restauração dos dons. Precisamos ser filhos desta era. Que era? Se não é pentecostal, se não é Laodiceia, ser filho desta era. Que era? A era da noiva, a era da pedra de coroa. E é onde você se chama Branham, porque o homem da geração se chamou Branham. Aleluia. Espero que você esteja entendendo isso, meu irmão. Que a geração de cada mensageiro não é 40 anos. A geração é a sua dispensação, é a era para a qual ele foi enviado. E a geração do irmão Branham também não é 40 anos. É a geração para a qual ele foi enviado. É, então, a sua dispensação é a sua era para a qual ele foi enviado. Ele foi enviado a Laodiceia e ela terminou em 63 para a abertura dos selos, repito, mas você então logo vê a era da noiva, Branham saindo de Laodiceia para ir para a era da noiva, a pedra de coroa. E você vê Laodiceia seguindo o seu percurso, cega, nua, infeliz e não sabe. E a era da noiva vai até o rapto, tanto quanto a era laodiceana vai até o rapto, aquela que vai nua, cega, infeliz e não sabe. Então você vê que isto é real, isto é verdadeiro. Não tente colocar uma outra geração de 40 anos aqui, porque não encaixa. Não encaixa. Se a geração de Branham terminou em 65, automaticamente esse suposto mensageiro deveria começar a partir de 65 para frente. Como que ele aparece em 2000? Oh, meu irmão, quando você vê Branham dizer que em cada geração Deus toma um indivíduo, isto é verdade. Deus tomou um indivíduo na geração de Paulo, um indivíduo na geração de Irineu, um indivíduo na geração de Martim. Deus tomou um indivíduo na geração
de Columba, Deus tomou um indivíduo na geração de Lutero, Deus tomou um indivíduo na geração de Wesley, e Deus tomou um indivíduo na geração de Branham, que não terminou com a sua morte. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Tesouro que vale mais que o ouro, é o patrimônio que Jesus comprou pelo sangue seu. Lavoura bem tratada, videira santa, o nosso Deus se alegra quando este povo se reúne e canta. Lavoura bem tratada, Deus se alegra quando este povo se reúne e canta. Jardim de flores perfumadas que deste mundo nasceu, esposa de Jesus amada, menina dos olhos de Deus, esposa de Jesus amada, menina do olho de Deus. Deus lhe deu poder, a coluna de fogo, que é este povo, que mesmo caindo levanta sorrindo e caminha de novo. A coluna de fogo, guia este povo, que mesmo caindo levanta sorrindo e caminha de novo. Jardim de flores perfumadas que neste mundo nasceu, esposa de Jesus amada, menina do olho de Deus, esposa de Jesus amada, menina do olho de Deus. Amém. Muito obrigado a todos os irmãos.